Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando aqui a segunda aula de instrumentação analítica, né? E a gente vai estar comentando aqui sobre os tópicos que a gente vai estar vendo aqui no slide. Vou abrir o slide aqui para vocês. Então, aqui a gente tem a apresentação e a gente vai estar falando aqui de matéria e energia, as substâncias químicas, né? Quais são essas substâncias, misturas, como elas se misturam, transformação da matéria em matéria e energia, como a gente converte de um para outro, classificação periódica dos elementos químicos, configuração eletrônica, ligações químicas, ligação iônica e ligação covalente. A gente vai comentar também sobre funções químicas, os ácidos, as bases e os hidróxidos, e as noções de reações, como essas funções químicas aqui reagem entre elas. A gente vai também falar sobre sistemas de amostragens, características físico-químicas de amostras. Então, dando início aqui ao primeiro tópico, sobre matéria e energia. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, é qualquer coisa que tenha um volume, né? Qualquer coisa que seja física, que seja real. A energia também é real, mas a gente fala que a matéria é tudo que é palpável, né? Que a gente consegue encostar, sentir. Mesmo o ar a gente consegue sentir ele. Então a matéria a gente pode encontrar ela nos três estados que a gente já conhece desde o ensino médio, né? O estado líquido, sólido ou gasoso. São exemplos de matéria. Papel, madeira, ar, água, pedra. Então, tudo isso são exemplos de matéria, né? Tudo que existe no universo, ele vai se manifestar, seja como matéria ou como energia. Então, esses dois tipos de elementos, né, vamos assim dizer, matéria e energia, compõem tudo que existe no universo. Toda matéria é formada de partículas, e essas partículas são muito pequenas. Então a gente chama essas partículas de átomos. Átomo, na verdade, significa em latim, né, indivisível. Mas, com os avanços da tecnologia, o homem descobriu depois que o átomo sim podia ser dividido, né? E ele é dividido em três partículas: os prótons, representado pela letra P, os nêutrons e os elétrons, representados os nêutrons pela letra N e o elétron pela letra E. Então, a massa do próton e do nêutron é praticamente igual. Então, se a gente comparar aqui com base no próton, a massa dele é igual a 1, e a massa do nêutron também equivale a 1 próton. Já a massa do elétron, ele é 1836 vezes menor do que um próton. Então, se a gente fizer uma aproximação bem grotesca, se um próton tivesse 2 toneladas, o elétron ia ter ali perto de 1,1 kg, 1 kg e pouquinho. Então, você vê que é uma diferença bem gigantesca de massa entre eles. Já quando a gente fala de carga elétrica, os prótons têm carga positiva, mais 1, o nêutron não tem carga, e o elétron tem carga negativa, menos 1. Então, aqui a gente tem um modelo do átomo, os prótons e os prótons aqui em vermelho, os nêutrons em verde, ficam alojados no núcleo do átomo. Então, a parte mais pesada do átomo é o núcleo. Então, lá onde tem os prótons e os nêutrons, que a gente fala que são as partículas pesadas. Já os elétrons, eles ficam numa eletrosfera, né? Numa região ao redor do átomo, como se fosse uma nuvem, né? Flutuando ao redor desse átomo. Então, os elétrons são partículas que são mais livres, né? Elas ficam orbitando, né? Como se fosse os planetas orbitando o Sol, os elétrons ficam orbitando o núcleo do átomo. Então, a gente tem, assim, a conclusão do que é matéria. Toda matéria é formada por átomos. E, em contrapartida, a gente tem a energia. A energia, ela pode ser mecânica, então a energia cinética, né, do movimento, potencial que a gente tem da altura, gravitacional, elástica. Pode ser térmica, como a gente trata da termodinâmica. Pode ser energia elétrica, energia química, que vem lá das ligações, das reações químicas, e energia radiante, que vem da radiação. Então aqui a gente tem os principais tipos de energia. E propriedades da matéria. Então, a gente viu o que é energia, viu o que é matéria, e a matéria ela tem algumas propriedades, como por exemplo a massa, que é uma quantidade de matéria que a gente consegue medir, né? Então a massa é quando a gente consegue mensurar. No sistema internacional, essa matéria, ela é medida, a massa da matéria, em quilos.
A massa também determina a inércia. A inércia é uma característica, uma propriedade da matéria que ela tende a permanecer no seu estado, conservar o seu estado, né? Ela tende a permanecer no seu estado atual, então ela tende a conservar o estado. Se a matéria está parada, ela tende a continuar parada. Se ela estiver em movimento, ela tende a continuar em movimento. Isso é a inércia. E o peso, que é relacionado com a massa e a atração gravitacional. Então a gente tem aqui a aplicação da energia gravitacional que gera uma propriedade da matéria que é o peso. Ou seja, a pessoa tem um peso aqui na Terra, se ela for para a Lua ela tem outro peso. Então, na verdade, o que a gente mede, né, a gente mensura na balança é a nossa massa, né, não é o nosso peso. O peso ele leva em conta a gravidade, então ele é em quilograma-força, né, ou Newton. Então ele é uma força o peso, né, uma força que a gente exerce contra o solo. A gente tem também a elasticidade, então toda matéria ela tende a retornar ao seu volume inicial, né? Toda matéria que tem essa propriedade de elasticidade, alguns elementos mais, outros menos. Então, uma mola você consegue esticar ou comprimir ela e ela tende a voltar ao seu estado natural. Já um metal ou uma borracha, né, tem um limite ali que ele já não volta mais para aquele estado inicial. Então, é a elasticidade, né, essa propriedade que determina isso. Do mesmo jeito que as coisas podem ser esticadas, né, elas também podem ser comprimidas. Então a gente pode reduzir o volume das coisas em certas pressões. Então essa propriedade, por exemplo, o ar, a gente consegue comprimir bastante, reduzir bastante seu volume, é chamado de compressibilidade. Dando continuidade, a gente tem ainda a extensão, que é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. Então, é a extensão, né, o volume dela, então a matéria sempre ocupa lugar no espaço. A divisibilidade, que a matéria sempre pode ser dividida em partes cada vez menores. Então, tudo que é matéria a gente consegue dividir, até a menor porção, que é a molécula, né, que é formada por átomos. Então, a molécula, que é a menor porção, é enquanto ainda é aquela matéria, né? A partir de quando você divide a molécula, já vira átomos e descaracteriza, né, perde essas propriedades de matéria. Impenetrabilidade, que é a propriedade que garante que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então isso garante que dois corpos ou duas matérias não ocupem o mesmo lugar no espaço. Ponto de fusão ou solidificação, que é quando a gente muda do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Toda matéria tem esse ponto definido. Ponto de ebulição ou liquefação, que é quando a gente sai do estado gasoso e vai para o líquido. Assim como ponto de fusão e solidificação, ebulição e liquefação, também toda a matéria é definida esses pontos. E densidade, que é a relação que a gente tem entre a massa e o volume de cada uma da matéria. Propriedades magnéticas, então toda matéria ela pode ser atraída ela pode atrair metais ferrosos, né? Então essa é uma propriedade magnética. Então pode ter ou não. Maleabilidade, que é o que permite a matéria ser transformada em lâmina, né? Nos processos industriais, é processo de laminação. Isso é uma característica própria dos metais, né? Então os metais têm alta maleabilidade, eles conseguem muito bem ser transformados em lâminas, né? Eles conseguem ser comprimidos e serem laminados. Ductibilidade, que é a capacidade que a substância tem de ser transformada em fio. Então a substância dúctil pode ser transformada em fio ou em cabos, né? Então a gente tem aí outra característica dos metais. Os metais conseguem passar por processos de dúcteis e serem transformados em fios, né? Dureza, que é a resistência que o material tem, a resistência ao risco, né? Então a gente fala que quando dois materiais são atritados um contra o outro, ou são esfregados, né? Eles riscam. E o mais duro risca o mais macio. Então, na verdade, assim, um exemplo disso é aqueles quadros antigos, quadros negros, que a gente tinha o giz. Na verdade, a gente achava, quando a professora lá escrevia com o giz, era o quadro, que ele é mais duro que o giz, que estava riscando o giz. Então, ele riscava o giz e deixava um pedaço do giz no quadro. Então, ali o quadro era mais duro que o giz. Se a gente usasse, por exemplo, uma faca naquele quadro, uma faca de metal, a faca riscaria o quadro e ficaria meio que permanente ali no quadro, né? Precisaria de um reparo para tirar aquele risco. E por último, a tenacidade, que é a propriedade que os materiais têm de resistir ao choque mecânico. Então, se a gente
pega um material e provoca um choque mecânico, como por exemplo uma martelada, a propriedade, quanto mais tenaz esse equipamento for, mais ele vai resistir sem sofrer danos, né? Então, até na cutelaria, né, na transformação de metal em faca, né, tem um objeto lá que chama tenaz, que ele é bem forte e serve exatamente que ele tem essa propriedade de resistir a choques mecânicos. Então a gente pode, um material muito tenaz, ele é um material que a gente diz que ele é bem resistente, ele não quebra fácil. Então, a gente falou aqui sobre matéria, falou algumas propriedades, mas a gente precisa lembrar agora de uma propriedade não, de uma característica importante, que são as substâncias. Então a substância ela vai possuir uma composição característica que é determinada por um conjunto de propriedades. Então essas substâncias elas podem ser simples, formadas só por um elemento, né, químico, ou composta formada por vários elementos. Então a gente tem um exemplo de substância simples: ouro, mercúrio, ferro, zinco, que são formados por elementos simples. Por exemplo, o ouro é só o elemento ouro, não tem nenhum outro elemento junto. Mercúrio, ferro, zinco também. Já a gente tem algumas substâncias compostas que elas precisam de dois elementos ou dois átomos, né, para formar uma molécula dessa substância. Então, um exemplo, a água, né, que é o H2O, o açúcar, que é a sacarose, sal de cozinha, cloreto de sódio. Então a gente tem aí essa diferença, né? A olho nu parece que é tudo uma coisa só, né? Que é tudo a mesma substância, mas se a gente fizer uma análise aí dos átomos, a gente vê que tem essa diferença. Algumas substâncias têm apenas um tipo de átomo, ou seja, são simples, e outras têm mais de um tipo de átomo, né? São substâncias compostas. Aqui a gente tem o ouro, aqui a gente tem também o ferro, água e o sal de cozinha. Então a gente consegue, tem aqui alguns exemplos, né, de substâncias. Uma mistura é a junção ou agrupamento de duas ou mais substâncias, onde a composição é variável, né? Então a gente vai ter toda mistura a gente tem uma variedade aí de substâncias e as propriedades também são variáveis. Por exemplo, a gente tem o sangue, que é uma mistura, e o sangue é composto ali por água, glóbulos brancos, proteínas, gorduras, glóbulos vermelhos, oxigênio. Então a gente tem ali uma mistura de várias substâncias para formar o sangue. O leite, que é uma mistura de água, gordura, proteínas. Então, o ar, que é uma substância que é uma mistura de vários gases. A gente tem o nitrogênio, o oxigênio, o próprio gás carbônico, né? A madeira também é uma mistura de carbono e outros elementos. O granito, que é uma mistura de várias pedras. E a água com açúcar, que é uma mistura onde a gente mistura um açúcar, né, a sacarose, com a água. Então, das misturas, a gente pode ter dois tipos de misturas, né, em relação ao aspecto visual. Homogênea, onde a gente não consegue identificar as fases, né, a gente não consegue visualmente separar elas. E heterogênea, onde é possível identificar as fases. Homogênea, a gente pode citar, por exemplo, o leite. Você não consegue ver onde é gordura, quando ele está misturado, né? Onde é água, onde é proteína. E o álcool com a água também do posto lá, o álcool hidratado. Você também não consegue saber ali onde é água e onde é álcool. Já heterogênea, a gente pode citar a água e o óleo, que eles não se misturam, né? Então fica ali aquela diferença. O próprio granito, onde a gente consegue ver as marcas ali das diferentes pedras, né, que tem ali dentro daquele material. Então a gente tem essa diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos falar agora de transformação da matéria. A transformação da matéria ocorre por dois fenômenos, os químicos e os físicos. Os fenômenos, ele é uma transformação da matéria que pode ser química ou física. Está aqui a frase que define, né, uma transformação da matéria. Já um fenômeno químico, ele é uma transformação com alteração da composição da matéria. O que isso quer dizer? Quando eu aplico um fenômeno, uma transformação química, eu descaracterizo a matéria, eu não consigo voltar ela ao seu estado original, não por meios naturais, né? Então, por exemplo, a combustão de um gás. Quando eu queimo um gás, que é um combustível, ele vai ali se transformar parte em energia, né? Então é uma transformação que libera energia, e essa transformação vai gerar lá um outro gás, que é o gás carbônico, né? Dependendo do composto desse gás.
ou vai gerar lá, se for o gás hidrogênio, vai gerar água, né? Então, eu não consigo mais naturalmente, sem aplicar alguma outra interferência, voltar para o processo antigo. A madeira também, quando ela é queimada, então ela também vira cinzas e vira gás carbônico e libera energia, né? Libera calor, também não consigo voltar a ser a madeira, né? A ferrugem que oxida um trem, né? Então, ou qualquer outro metal, ela também tem essa propriedade de danificar o ferro, né? Ele não consegue voltar a ser ferro, ali ele perde as propriedades dele. Eletrólise da água, que a gente separa a água em hidrogênio e oxigênio. Então a gente gera ali o gás hidrogênio e o gás oxigênio, aplicando energia na água, né? Então já é um processo que ele consome energia, né? Então ele não libera, ele consome energia para transformar assim, para se transformar nesses dois gases, né? Para converter água em hidrogênio e oxigênio. Então, aí a gente tem essa diferença, né, entre os fenômenos do fenômeno químico, né, que ele consegue descaracterizar o material. Se a gente for pensar no fenômeno químico, o que é a química, né? Então, ela é a ciência que estuda os fenômenos químicos. Então, ela estuda as diferentes substâncias, suas transformações e como elas interagem com a energia envolvida. Então, aqui a gente tem a queima da madeira, que é um combustível, né? Então, libera energia. A gente tem a ferrugem aqui, que é um processo natural, né, que danifica o aço aqui. Ele também tem aqui a sua quantidade de energia absorvida e liberada. E a gente tem a eletrólise, que a gente precisa aplicar uma certa quantidade de energia para gerar oxigênio e hidrogênio. Continuando, o fenômeno físico é a transformação da matéria sem alterar a sua composição. Então, praticamente, a gente está falando de transformações ali da característica de solidificação, fusão, liquefação, ebulição. Então, a gente tem aqui a reflexão da luz. Então, quando uma matéria, né, ou uma substância, ela recebe a luz, se for um metal, ele vai brilhar. Então, aquele brilho não altera as características do metal, mas tem uma transformação aplicada ali, né? Então, a solidificação da água, quando a gente transforma a água em gelo, é um outro exemplo. A água se transforma em gelo, mas não deixa de ser água, né? Se eu aplicar calor nela, ela derrete e volta a ser água normal, a água líquida, né? A ebulição do álcool, então o álcool quando evapora, eu também consigo resfriar esse álcool, ele volta, mas ele continua sendo vapor de álcool, né? Ainda é álcool. Então essa é a grande diferença. Por exemplo, também a gente tem aqui a fundição de metais, né? Eu derreto um metal, mas ele não deixa de ser metal, né? Ainda está ali os mesmos elementos. Se for um ferro, vai estar ali o mesmo elemento do ferro. Se for alumínio, ainda é o alumínio, né? Então a gente tem aí essas transformações físicas, né, da matéria, que normalmente elas consomem energia, né? No caso da ebulição, a gente precisa aplicar energia para ele evaporar. No caso do gelo, a gente precisa retirar a energia, né? Então, para congelar, né, o gelo. E na fundição também precisa aplicar energia para derreter esse metal. Então a física é a ciência que estuda os fenômenos físicos e estuda as propriedades da matéria e da energia sem que haja alteração química. Então é isso que separa a física da química. Então a física trabalha os fenômenos que não têm alteração da matéria e a química vai trabalhar os fenômenos com alteração da matéria. Dando continuidade, vamos trabalhar um pouco sobre classificação periódica dos elementos. Então, os elementos químicos da tabela periódica são classificados em 5 grandes grupos. Quando a gente fala em classificação periódica, vem lá na nossa mente a tabela periódica, né? Então, já vamos estudar mais sobre ela. Os metais, que são a maior parte, são 2/3 de toda a tabela periódica, são 87 elementos. Os não metais, também chamados de ametais, que são 11 elementos. Os semimetais são 7 elementos. A IUPAC, né, que é o órgão químico internacional aí, de química pura, eles não reconhecem mais os semimetais. Então, desde 1986, alguns semimetais viraram não metais e alguns viraram metais. Então, tem essa divergência aí. Mas, como foi muito difundido até esse ano aí, muitas tabelas ainda trazem essa separação. Os gases nobres, que são os elementos mais estáveis, né, na sua forma isolada,
e dificilmente formam compostos com outros elementos espontaneamente. E o hidrogênio. Alguns caracterizam o hidrogênio ali como na estrutura dos metais, mas ele é um elemento à parte. Então aí estão os 5 grandes grupos. Continuando aqui, a gente tem a tabela periódica. Então a gente vai ter aqui o hidrogênio. O hidrogênio é separado, né? Ele não é um metal, ele é um gás no temperatura ambiente e ele é um grupo separado. Embaixo do hidrogênio aqui a gente tem os metais alcalinos, do lado a gente tem os metais alcalinos terrosos. Então, os metais são em sua maioria elementos que tendem a doar elétrons, né? Eles têm elétrons livres, né, que podem ser doados. Aqui em rosa a gente tem os elementos ou os metais de transição. Então são metais de transição que eles doam elétrons também, mas eles têm algumas características específicas, né? Os metais em sua maioria são todos sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o símbolo do Hg. O mercúrio, que se encontra bem aqui, ó, número 80 da tabela periódica, ele não é sólido, ele é líquido à temperatura ambiente. Para a gente interpretar aqui, ó, a gente tem aqui em cima o número atômico, que é a quantidade de prótons que esse elemento tem. Se ele estiver estável, também a quantidade de elétrons. Aqui o símbolo químico dele, né? Essa letra aqui é o símbolo. Embaixo o nome, ou o título. E aqui mais embaixo ainda, o peso atômico. Ou seja, o peso que ele tem em relação aos átomos, né? Continuando aqui, a gente tem ainda aqui, ó, do 57 ao 71 e do 89 ao 103, a gente tem os lantanídeos e os actinídeos, que são elementos que têm características semelhantes e eles estão classificados aqui nessa posição. Os actinídeos também seguem a mesma sistemática dos lantanídeos. Eles continuam sendo metais de transição, todos eles. Mais ao canto direito aqui a gente tem em azulzinho aqui mais claro, alguns outros metais, né? Então continua sendo metais, já como o estanho, né, o chumbo, o bismuto, são todos metais. Eles têm o alumínio também. Eles têm mais elétrons na última camada de valência, né? Então eles são elementos que têm uma dificuldade um pouco maior de doar elétrons. A gente tem também aqui os semimetais, que são em verdes, que é aquela classe que eu comentei para vocês que deixou de existir. Então o germânio, o antimônio e o polônio se transformaram em metais desse grupo azul claro. E o boro, silício, arsênio e telúrio se transformaram em não metais. Se a gente analisar, o germânio e o silício são aqueles dois elementos com 4 elétrons na última camada de valência que são semicondutores. A gente consegue fazer diversas construções aqui com eles. Ora eles são isolantes, ora não isolantes, né, dependendo da dopagem, né? Então a gente tem aqui os metais extremamente bons condutores de eletricidade e calor e são elementos sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Os não metais são isolantes, normalmente isolantes de calor também, como a gente tem aqui os não metais, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Toda essa classe aqui são compostos por elementos isolantes, elementos que não conduzem bem temperatura e nem eletricidade. Nisso se inclui o boro, o silício também, né, quando ele não está dopado, né, quando a gente não mistura outro elemento nele, o arsênio, o telúrio. Continuando, a gente tem aqui, no final, o flúor, o cloro, o bromo, que também são não metais. E aqui, por último, a gente tem os gases nobres, né, composto aqui por esses 7 elementos, que eles são, a gente fala inertes, né, eles não se misturam naturalmente. Então, muitas vezes a gente usa gases nobres para fazer a isolação de algum ambiente, né? Por exemplo, lá, quando a gente vai soldar, a gente pode utilizar algum tipo de gás, como neônio, argônio, para fazer essa isolação, né? Porque ele não vai misturar com metal e não vai deixar o oxigênio chegar ali para ter uma oxidação. Então a gente tem esses gases aqui com aplicações de isolação, né? Inertes. Então,
aqui a gente tem um resumo aqui da nossa tabela periódica. Então, a grande maioria aqui são metais, né? E a gente tem um pedaço aqui de não metais e os gases nobres mais o hidrogênio. Os 5 grupos aí que a gente definiu lá atrás. Uma outra classificação dos grupos também pode ser classificado de 1 a 18, né, de acordo com as colunas. Então, está aqui em cima de 1 a 18, quimicamente também pode ser classificado assim. E o período aqui, de 1 a 7 aqui, que são as linhas, né? Então tem essas duas classificações, essa é uma classificação mais química, né, da tabela periódica. Então, continuando aqui, a classificação se dá através das camadas eletrônicas. E um experimento lá que foi utilizado luz, né, e um átomo com apenas um elétron, normalmente hidrogênio, que foi postulado por Born, conseguiu definir aí as camadas de valência, né, e elas vão de 1 a 7, foi dado os nomes, né, K, L, M, N, O, P e Q, que a gente vê lá no ensino médio, né, e eles são representados por órbitas, né, do átomo. Então, para que o elétron migre, né, de um nível para outro, é necessário que tenha absorção de energia, né? Quando ele sobe de nível ou desce, né? Então precisa absorver ou doar energia, né? Liberar energia. Então aqui a gente tem um resumo aqui do nosso elétron. Aqui a gente tem um núcleo formado pelos prótons e os átomos e as camadas K, L, M, N, O, P e Q. As camadas que a gente definiu lá de 1 a 7. Aqui está a quantidade máxima de elétrons de cada camada. Então a gente pode ver que vai 2, 8, 18. Então cada camada aqui consegue absorver esse máximo de elétrons. Então as camadas N e O são as que possuem mais elétrons. E também foi descoberto, posteriormente, que essas camadas possuíam subníveis. E esses subníveis são as letras S, P, D e F, em tamanho minúsculo, né? Letras minúsculas aqui em caixa baixa. E as camadas K, L, M, N, O, P, Q são em caixa alta. Então, os subníveis possuem orbitais. Então, o S possui um orbital, que pode receber até 2 elétrons, né? O P possui 3 orbitais, pode receber até 6 elétrons, ou órbitas, né? O D são 5, então recebem 10 elétrons. Os orbitais, cada orbital pode receber 2 elétrons. E o F recebe 14 elétrons. Então aqui a gente tem a demonstração escrita, né? Então a gente tem o nível 1, o S, o nível ou camada, né? Então nível 1 correspondente à camada K, o S, que é o subnível, então S, P, D e F, então pode ser o S, o P, o D ou o F aqui, e a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. Se a gente olhar aqui no diagrama de Pauling, a gente tem aqui a ordem em que a gente percorre esses níveis, né? Então, se a gente tiver só 2 elétrons, então ele vai se alojar aqui, ó, em 1s2. Vamos pegar um exemplo aqui de um elemento genérico aqui, ou vamos pegar aqui um elemento com mais elétrons. Pega, por exemplo, aqui, o lítio. O lítio tem 3 elétrons. Então ele ficaria com 2 elétrons aqui, seguindo as setas, volta nesse pontilhado e viria aqui no 2s2. Então aqui ficaria 2 mais 1 elétron, então ficaria 1 elétron só aqui na última camada. Como a tendência é preencher esses orbitais, né, não ficar vazio, com 1 elétron, o lítio tende a perder 1 elétron muito facilmente. Então o lítio tende a perder aqui. Se a gente pegar outros elementos, a gente vai conseguir analisar aqui os últimos elétrons, né? Então a camada de valência pode ir de 2 a 8 elétrons, que é o preenchimento aqui dessas camadas aqui, né, de valência, de 2 até 8 elétrons. Então, dando continuidade, a camada serve para definir como que os elétrons se comportam. Todos os metais tendem a doar elétrons. Os não metais tendem a receber e os semimetais, como tem ali entre 4 elétrons na camada de valência, tendem a compartilhar, não doam nem recebem. Então os átomos, dificilmente eles ficam sozinhos na natureza, né? Eles tendem a se unir, formando assim as ligações químicas e forma também tudo que existe hoje, formando as substâncias. Alguns átomos são estáveis, né, e pouco reativos, como o caso dos gases nobres.
Já outros não podem ficar isolados, são muito reativos, né, e instáveis e precisam se ligar para formar elementos. As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente as forças elétricas, né, chamadas de ligações químicas. Toda ligação envolve o movimento de elétrons, camadas mais externas dos átomos, mas nunca atinge o núcleo. Então, o que isso quer dizer? Nenhuma ligação química pode deixar um átomo sem elétrons. Então, não existe átomo com 0 elétrons. Todo átomo tem que ter o elétron ali. Então, se a gente vê lá o hidrogênio, que ele tem um elétron na camada de valência, né, H1, então ele não pode doar elétron porque ele ficaria com 0, né, e ele deixaria de ser um átomo. Então, ele precisa ter esse um elétron. Então, ou ele recebe ou ele compartilha. Ele tende a compartilhar o hidrogênio. Então, as ligações químicas vão se dividir em ligações iônicas, quando a gente perde e ganha elétrons, ligações covalentes, quando tem o compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que são átomos neutros, né, que eles ficam mergulhados numa nuvem de elétrons, né? A gente fala que eles ficam eletricamente carregados, que são os metais, né? Por isso que tem ótima condutibilidade, porque tem essa nuvem de elétrons que deixa fácil aí o transporte, né, a transferência de elétrons dentro dessa ligação, dessa substância. A ligação iônica é o resultado da alteração entre íons de carga elétricas contrárias, ânions e cátions. Então, daqui a gente já lembra lá do diodo, né, para quem estudou eletrônica, que forma lá os polos, né, o catodo e o anodo. Então, a gente tem os ânions e os cátions, e esta ligação acontece geralmente entre metais e não metais. Então, ligações iônicas acontecem entre metais e não metais. Os metais têm de 1 a 3 elétrons na última camada e tendem a perder elétrons para ficar estáveis. E assim eles formam cátions, elementos mais eletropositivos ou menos eletronegativos. Então, eletropositividade e eletronegatividade são opostos, né? Então, quanto mais eletropositivo, menos eletronegativo. Quanto mais eletronegativo, menos eletropositivo. Não metais possuem em média de 5 a 7 elétrons na camada de valência. E eles tendem a ganhar elétrons formando ânions. São elementos mais eletronegativos e menos eletropositivos. Vamos dar um exemplo de como isso funciona, né? Então, a ligação iônica é um metal mais um não metal, na sua grande maioria das vezes. E a gente tem um exemplo bem clássico aqui, o sódio e o cloro formando cloreto de sódio, né? Ou sal de cozinha. Então, o sódio, que é um metal, ele tende a doar um elétron. Então, esse mais aqui indica que ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro, com esse menos, tende a receber um elétron. Então, quando o sódio doa um elétron para o cloro, ele fica positivo. E o cloro recebe um elétron, fica negativo. Então, estabiliza os dois, equilibra, né? Fecha a conta. Então, a gente tem aqui o NaCl estabilizado. Do mesmo jeito, a gente tem o ferro e o oxigênio, formando o óxido de ferro, que é a ferrugem. Então, por isso que o ferro, se ele for puro, ele tende a oxidar tanto, né? O ferro puro oxida muito. Por quê? O ferro tem 2 elétrons aqui sobrando para ser doado, né? Então ele quer perder 2 elétrons e ficar positivo, aqui mais 2. E o oxigênio quer receber 2 elétrons para estabilizar a sua última camada, ficando negativo aqui com 2 elétrons. E forma assim o óxido ferroso, que é a ferrugem. Então aqui a gente tem uma característica. No ambiente, no ar, ele é muito comum, né? Então o ferro é um metal que tende a oxidar bastante. Já a ligação covalente, ela geralmente é feita entre não metais e não metais, ou não metais e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então essa ligação ela tende a compartilhar elétrons, ela não doa. Então os átomos ficam dividindo os elétrons da última camada. Não é que um passa para o outro esse elétron, eles ficam ali dividindo esses elétrons. O hidrogênio, por exemplo, possui um elétron na sua camada de valência. Para ficar idêntico ao gás nobre hélio, né, com 2 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais um. Então, 2 hidrogênios podem se juntar e compartilhar os seus elétrons, ficando estáveis. O símbolo da ligação covalente, né, de não metal e hidrogênio, ou não metal e não metal, ou hidrogênio e hidrogênio, ele é composto por uma barra. Essa barra aqui, ó, é o símbolo da ligação covalente. Então, aqui,
os átomos não estão mais transferindo elétron de um para o outro, eles estão compartilhando os seus elétrons. Então, esse elétron ele vai ficar servindo tanto para um hidrogênio quanto para o outro. Então, eles vão compartilhar seus elétrons, formando aqui o gás hidrogênio, né, que a gente conhece. Já um outro modelo é o hidrogênio mais o oxigênio formando água. O H2O. O O precisa de 2 elétrons, como a gente viu. Ele junta com 2 hidrogênios, cada um fornece um elétron, formando a água. Vamos exemplificar isso bem. Depois que a gente falar aqui da ligação metálica, a gente vai exemplificar bem cada uma delas. Então, a ligação metálica entre metais e metais forma as ligas metálicas, que são cada vez mais importantes do nosso dia a dia, né? No estado sólido, os metais se agrupam de forma geometricamente ordenados, formando as células, grades ou retículos cristalinos, né? Os cristais de metal. Quando a gente vai estudar mais a fundo, né, metais, principalmente na parte da mecânica, eles estudam bastante os cristais de metal, como são formados, porque dá características especiais para os metais. Uma amostra de metal é constituída por um grande número de células unitárias formadas por cátions desse metal. Ou seja, elementos que tendem a ficar positivos, né? A doar elétrons, né? Então, algumas substâncias químicas, vamos só voltar aqui nas ligações. Então, a gente vai ter aqui, ó, tela, vamos pegar uma tela branca. Então, vamos dizer aqui que a gente tem na ligação iônica, né? Tela branca. A ligação, ponteiro, a caneta aqui. A gente tem na ligação iônica, a gente tem aqui a ligação iônica, que é a ligação que o átomo tende a doar elétrons. Então a gente pensa que a gente tem um átomo aqui de sódio, o Na, que ele tem na última camada lá só um elétron. Tem só um elétron aqui na última camada dele, de valência. Já o cloro, na última camada de valência, ele tem 7 elétrons. Então o cloro é um elemento que, para ficar estável, ou seja, ter 8 elétrons na sua camada de valência, ele precisa receber um elétron. O sódio, na sua camada anterior a essa de valência, ele já tem 8 elétrons. Então aqui ele já tem 8 elétrons, né? Deixa eu desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o sódio já tem 8 elétrons nessa última camada. Como que ele faz para ficar mais fácil com 8 elétrons na última camada? Se ele perdesse aqui, a penúltima vira a última camada e ele já tem 8 elétrons. Já o cloro, se ele fosse perder, ele teria que perder 7 elétrons. Então para ele é mais fácil, ele se junta com o Na, com o sódio. O sódio passa um elétron aqui para o cloro. Então aqui ele passa a ter um elétron que era do sódio. Ele fica com 8 na última camada e o sódio também. Assim eles fazem uma ligação em que é eletricamente benéfica para os dois componentes. Já numa covalente, numa ligação covalente, a gente tem, por exemplo, aqui ó, o hidrogênio se ligando com outro hidrogênio. Na última camada, e na única camada, né, o hidrogênio só tem uma camada, ele tem um elétron, que é a quantidade total de elétrons que ele tem. O outro hidrogênio tem um elétron. Então, esses dois elementos, eles não podem perder elétrons, por exemplo, o hidrogênio passar elétron para o outro, e ele ficar sem nenhum, porque ele só tem esse. Então, o que eles fazem? Eles compartilham os seus elétrons. Então, esses elétrons, eles ficam pertencendo agora tanto a um hidrogênio quanto ao outro, e eles ficam na eletrosfera dos dois.
Então eles estão compartilhados e eles ficam assim estabilizados, com dois elétrons igual o hélio, né? Então, essa é a ligação covalente, não é que ele doa o elétron, eles estão compartilhando esse elétron. Mesma coisa aqui do oxigênio, quando ele liga na água, né? Na última camada dele, ele tem aqui falta de 2 elétrons, né? Então ele tem aqui, ó, 6 elétrons na sua última camada de valência. Então, 4, 5, 6. Ele não precisa de mais 2 elétrons para ficar com 8. Então ele junta com um hidrogênio que tem um elétron aqui, ele também precisa de mais um. E o outro hidrogênio aqui também com um elétron aqui. O que acontece? O oxigênio compartilha um elétron com um dos hidrogênios, ficando agora esse hidrogênio completo, né, com 2 elétrons aqui nessa camada. Só o hidrogênio e o hélio que ficam com 2 elétrons. Então, fica com 2 elétrons aqui nessa camada. E o oxigênio ainda precisa de mais um, porque ele ficou com os 6 dele, mais um compartilhado, 7. Então ele junta aqui, ó, com outro hidrogênio e forma aqui uma ligação aqui com 2 hidrogênios, formando o H2O, que é a água que a gente conhece, né? Então aqui a gente tem o oxigênio aqui se juntando aqui com 2 hidrogênios, e agora ele tem 8 elétrons e cada hidrogênio tem 2. Então, continuando aqui, a ligação metálica, deixa eu só mostrar ela ali, como que ela funciona, que eu acabei passando, né? Na ligação metálica, a gente tem lá, por exemplo, o ferro, que ele tem um elétron sobrando, né? Então, quando a gente faz uma liga com um monte de ferro, eles se juntam e esses elétrons sobrando formam o que a gente chama de nuvem de elétrons, que é uma nuvem que fica com elétrons livres ali. Esses elétrons ora fica num ferro, ora no outro. Então, isso nos metais é o que torna eles tão bons para conduzir elétrons, porque, como a gente viu lá, a eletricidade, como a gente já viu, ela é a condução do elétron de um elemento para o outro. Então, como o ferro, os metais, né, quando eles fazem ligações metálicas, já tem esses elétrons livres aqui, uma nuvem de elétrons, qualquer pouca energia que a gente inserir aqui de um lado, já vai empurrar esses elétrons para o outro lado e vai fazer com que eles levem energia, né? Então, é por isso que eles são bons condutores de eletricidade. Continuando, vamos falar agora das funções químicas. Algumas substâncias químicas, elas têm propriedades semelhantes, e assim elas foram agrupadas em algumas funções químicas. Então, uma função química é o conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Então, as substâncias inorgânicas, elas se dividem em 4 grandes grupos. Quando a gente fala de substância inorgânica, são substâncias que não têm carbono na sua estrutura. O carbono define se uma substância ela é orgânica ou inorgânica. Todos os seres vivos possuem carbono em sua estrutura. Então, são seres orgânicos. E elas são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Essas são as principais funções, né, do grupo inorgânico, dos grupos sem carbono. Então, o ácido. O ácido é toda substância que, quando a gente mistura em água, produz um cátion H+, ou seja, ele libera um hidrogênio na água. Então, o ácido, quando ele entra em contato, ele se ioniza e libera. Ele ioniza, né, e libera esse H+. Um exemplo de ácidos: o HCl, que é o ácido clorídrico, o HF, o H2SO. Então, quando a gente injeta água nesses elementos, aqui no HSO faltou aqui um mais H2O, ele libera um H+, mais o cloro. Então, o H+, nesse caso, o H mais o SO. Então, aqui a gente tem a liberação desse componente H+. E o que isso causa, né? Então, a presença do H+, no lado esquerdo da fórmula, igual a gente viu,
ele traz algumas características para esses ácidos, né? Eles têm um sabor azedo, em geral são tóxicos ou corrosivos, então eles têm essa propriedade. Conduzem eletricidade em solução aquosa, então quando eles estão misturados na água, conduzem muito bem eletricidade. Também servem para mudar a cor de certas substâncias, então eles servem como indicador ácido-base. E reagem com a base formando sal e água. Então a gente tem aqui uma reação química, né, de sal e água, de ácido e base, que a gente vai estudar daqui a pouco, formando sal e água. Então é bem interessante isso, que é uma das reações de neutralização de ácido, né? A gente mistura uma base e forma sal e água. Então qual que é a utilidade dos ácidos? O ácido sulfúrico, H2SO4, é um produto químico mais utilizado na indústria. E o consumo de ácido sulfúrico determina o quão desenvolvido, né, industrialmente um país é. Ele é corrosivo, é solúvel em água, então ele dissolve na água, e é usado desde baterias de automóveis até a produção de fertilizantes, compostos orgânicos, limpeza de metal e de ligas, né, como o aço. O aço é uma liga de vários metais. Então, o ácido sulfúrico, que é um ácido, tem essas aplicabilidades. O ácido clorídrico, também é outro ácido, é um dos componentes do suco gástrico do nosso estômago. Em ambiente, né, puro, o HCl ele é um gás corrosivo e tóxico, mas em solução aquosa ele é sufocante e corrosivo também. Então ele é usado na limpeza de pisos e paredes, de pedra ou azulejo, então ele tem essa aplicação dentro da indústria. E o ácido muriático é o ácido clorídrico não puro, né? O ácido clorídrico impuro, com alguma outra substância misturada. Então, o HCl aqui, além de estar presente aqui no nosso organismo, ele também é bem utilizado aqui para limpeza. O ácido fluorídrico, que é com flúor, ele é utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros em automóveis, né, para fazer marcações, e decoração de objetos de vidro, então para fazer aqueles vidros marcados, né, corroídos, que fica um desenho no vidro. Então, usa ácido fluorídrico. E ele é altamente corrosivo para a pele e tóxico. Então, mas é um ácido aqui que ele é muito aplicado, principalmente quando a gente vai produzir alumínio. O ácido nítrico, ou HNO3, é um ácido tóxico e corrosivo, e ele é utilizado para a produção de fertilizantes e compostos orgânicos, principalmente por conter aqui, ó, um N do nitrogênio. Esse nitrogênio é o que dá essa habilidade, né, para esse ácido, né, essa aplicabilidade para a produção de fertilizante e compostos orgânicos. Falando das bases, a base é toda substância que em água produz um ânion, OH-, ou hidroxila. Quando uma base entra em contato com a água, ela se dissocia e libera o OH. Um exemplo de base, o hidróxido de sódio, NaOH, o hidróxido de magnésio, MgOH, o hidróxido de alumínio, então OHAl, né? Então a gente tem aqui essas bases. E quais são, o que é uma base, né? A base ela é identificada, como a gente disse, pela presença do OH, e ela tem como característica um sabor adstringente, que é aquele sabor que a gente fala que amarra na boca, né? Prende a boca, tipo igual banana verde, né? Quando a gente come banana verde. Conduz eletricidade em solução aquosa, também conduz eletricidade. Os ácidos pela presença do H+, e as bases pela presença do OH- na água. Então, o ácido conduz porque ficam lacunas, né? Fica faltando elétrons, e a base porque fica sobrando. Então, ambos conduzem bem a eletricidade dentro da água. Eles mudam a cor de certa substância, as bases, então eles também servem como indicador ácido-base, e eles reagem com os ácidos formando sal e água, igual a gente já comentou, que é uma reação muito importante. Ou seja, a base misturada com o sal, eles se neutralizam, né? Ambos podem ser prejudiciais à saúde, mas misturados, eles se neutralizam, virando sal e água. A utilidade das bases. A gente tem aqui o hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica, né? Tóxico e corrosivo, e é usado para desentupir pias. Então, ataca muito bem aqui elementos orgânicos, né? E é utilizado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. Então, também tem aplicação aqui dentro da indústria o hidróxido de sódio. O hidróxido de magnésio é usado como um antiácido estomacal.
exatamente por essa propriedade neutralizante, né? Se o nosso estômago é composto, igual a gente viu lá, por um ácido, né? O ácido, o ácido clorídrico, né? Então, se a gente aplicar uma base aqui, que é o hidróxido de magnésio, eles vão reagir e formar sal e água, né? Então, o hidróxido de magnésio também é chamado de leite de magnésia e é produzido aqui no meio industrial, né? Para ser utilizado como remédio. Aqui a gente tem uma imagem de um hidróxido de magnésio e do hidróxido de sódio aqui, né? A soda cáustica. A gente tem ainda hidróxido de cálcio, chamado de cal hidratada, cal apagada, cal extinta, que é usado na construção civil para preparar argamassa e usado em pintura também. E quando a gente mistura hidróxido de cálcio em água, também pode ser chamado de água de cal ou leite de cal. Hidróxido de amônio, que em solução aquosa é conhecido como amoníaco ou amônia, que é usado na limpeza doméstica, para fazer sabão, né? Através de gorduras, saponificação de gorduras e óleos. E é tóxico e irritante aos olhos o hidróxido de amônio. Também é tóxico aos seres humanos, né? Continuando, a gente tem agora os óxidos, que é toda substância formada por oxigênio. Ou seja, se tiver oxigênio lá, ele é um óxido, né? Junto com outro elemento. Então, é o oxigênio mais algum elemento. Não pode ter, aqui 3 elementos, né? Óxidos são sempre 2 elementos. Formam compostos binários, né? Então, 2 elementos. E um exemplo aqui é o óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de alumínio, óxido de ferro ou ferrugem, né? Então a gente tem aqui uns exemplos de óxido. Identifica-se os óxidos como compostos binários, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Então é o elemento que tem tendência maior de ganhar elétrons. E do lado direito da fórmula. Portanto, o oxigênio sempre vai ficar do lado direito. Então, o flúor, que é mais eletronegativo que o oxigênio, não pode se ligar para formar um óxido. Então, aqui tem alguma característica aqui química, né, desse elemento de fórmula. Qual que é a utilidade dos óxidos? Óxido de cálcio, ou é um sólido branco usado na construção civil para fabricar cimento, tijolo e cerâmica. Então, o óxido tem aplicabilidade aqui na construção civil. Também serve como fungicida para matar fungos e bactérias, fungicida e bactericida. Na agricultura é utilizado para corrigir a acidez do sólido. Então a gente pode usar óxido de cálcio para corrigir essa acidez. Pode ser chamado de cal viva ou cal virgem. Então enquanto a gente tinha lá a cal extinta, né, que era o hidróxido, né, que era o CaOH, aqui a gente tem a cal virgem. O dióxido de carbono, ou CO2, que é um gás aí poluente, né, é o famoso gás carbônico, é um subproduto de várias reações industriais. Então, a queima de produtos de combustíveis gera CO2, né? Ele também é utilizado em refrigerante e quando ele é sólido, ele é o famoso gelo seco, né? Então, o dióxido de carbono tem uma característica importante para formar o gelo seco, que ele sofre sublimação, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, na temperatura e pressão ambiente. Então, por isso que a gente usa ele como gelo seco. Em pequenas quantidades não é tóxico para o corpo humano, mas em grandes quantidades, né, como ele é um gás, ele pode isolar o corpo do oxigênio e pode causar aí asfixia. Participa da fotossíntese das plantas, então também serve aqui para fazer fotossíntese nas plantas, esse gás carbônico presente na atmosfera. E é utilizado aqui, como já foi falado, em refrigerante, em água com gás. Então, o gás que tem lá dentro é o gás carbônico. Também produzido pelos humanos durante a respiração. A gente tem o óxido de hidrogênio, que é a famosa água. Então, H2O. Segue aqui aqueles padrões, 2 elementos, só o H e o O do lado direito mais eletronegativo. Então, falando aqui o óxido mais importante do planeta, toda forma de vida está associada a esse óxido. A gente tem o óxido de zinco, que é um pó branco, né? Usado em pintura de rosto de palhaço, então é usado como pintura, maquiagem, né? Usado também como protetor solar. Então, óxido de zinco, se a gente pegar o protetor solar lá, muitos deles vão ter esse composto químico na sua formulação. A gente tem o peróxido de hidrogênio,
Se a gente observar aqui a diferença do óxido e do peróxido, é que ele tem um OH a mais, ele tem um O a mais aqui, então é H2O2, e a gente chama esse composto de água oxigenada. Então, é um peróxido que se decompõe rapidamente. Então, em ambiente, esse oxigênio aqui tende a juntar 2 peróxidos de oxigênio ou 2 água oxigenada e liberar um gás O2 aí na atmosfera. É usado para matar bactéria e para branquear cabelos, fibras, papel. Então, é um composto aí que serve para tirar a cor também de alguns objetos. Pode ser utilizado aí na indústria para fazer o branqueamento, principalmente na indústria de celulose e papel. A última função ou grupo químico que a gente tem aqui inorgânico são os sais. O sal é toda substância que em água produz um cátion H+, e um ânion diferente do OH-. Então, um ânion que não seja o OH-. Então, os sais são formados a partir da reação de um ácido com uma base, que é a reação de neutralização. Então, essa reação aqui é importante. Em muitos casos, quando tem acidente com ácido ou com base, a gente precisa escolher um ácido e uma base para estar fazendo essa mistura e essa limpeza, né? Formando também água. Então a gente tem aqui um exemplo HCl, ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, formando um sal, NaCl, mais a água. Então aqui a gente tem o nosso composto. As características do sal: conduzem eletricidade quando estão na fase líquida, quando estão fundidos, né? Ou em solução aquosa. Então um sal derretido ou um sal misturado na água conduz bem a eletricidade, principalmente pela liberação aqui, ó, de cátions e ânions. Então ele libera cátions e ânions que melhoram a condutibilidade. Geralmente sais são sólidos à temperatura e à pressão ambiente. Quando eu falo temperatura e pressão ambiente, é 25 graus, 1 atm. Igual a gente vem comentando lá nos metais também, nos elementos químicos. A utilidade do sal. Cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, né? É obtido no mar, né? Vem do mar. E serve para conservação de alimentos, né? Conservação de carne. Na indústria é utilizado para a produção de soda cáustica e gás cloro. 2 produtos aí bem utilizados posteriormente na indústria, são subprodutos para outros processos, né? A gente tem o carbonato de sódio, também chamado de soda ou barrilha, que é usado para a fabricação de vidro, sabão, corante e para tratar água de piscina. Então a gente usa o carbonato de sódio aí para fazer tratamento de água, né? Como bactericida aí para não deixar criar fungos na água, né? Inibir aqueles odores também. A gente tem o carbonato de cálcio, que na natureza é encontrado na forma de mármore, calcário ou calcita. É o que forma as estalactites das cavernas, né? Que são essas rochas pontudas, né? Então ele que forma. E as estalagmites, que são essas rochas embaixo, né? Então, em cima é estalactite, embaixo é estalagmite. Usado na produção de cimento e de cal virgem, o CO, né? CaO. Reduz a acidez do solo, serve para reduzir também a acidez, assim como a cal virgem. E o hipoclorito de sódio, que é usado como antisséptico para limpeza ou alvejante para clarear a roupa. Então a gente tem as utilidades dos sais aqui. Então o sal é um grupo, né? Não é só o sal que a gente conhece, sal de cozinha. Então ele é um grupo aqui de funções químicas, né? Um grupo de elementos químicos, de substâncias. E a gente falou muito de ácido, base, né? E os ácidos e as bases, a gente tem os ácidos fortes, fracos, bases fracas. E a gente determina isso através de uma escala, que a gente chama de escala de pH. Então existe essa escala de acidez e alcalinidade. Então a gente fala que um ácido, quando ele tem uma propriedade de ser o ácido, ele tem acidez, e a base ela tem alcalinidade, que vai desde 0 até a 14. Então quanto mais básico ou alcalino é uma substância, menor o número indica e o menor. Então tá, o maior número indica a solução básica, então aqui de 7 a 14 é básico, e de 0 a 7, que é o menor, indica ácido. Se o valor for exatamente 7, então a gente fala que é uma solução neutra, né? Não é nem ácido e nem básico. Quanto mais a solução se aproxima de 0, mais ácida ela fica, e quanto mais ela se aproxima de 14, mais básica ou mais alcalina ela fica. Na prática,
né, no meio industrial, o pH pode ser medido com indicadores ácido-base e também através de aparelhos que medem a condutividade elétrica das soluções. Ou seja, quanto mais ácido ou mais básico, mais condutivo vai ser essa solução. Os indicadores ácidos-base eles mudam de cor, dependendo do valor, e para essa mudança de cor damos o nome de viragem. E para o valor do pH damos o nome de ponto de viragem. A gente tem alguns exemplos aqui de áreas de pH, né? Então, soda cáustica, ela é uma base muito forte aqui, com caráter alcalino 14. A água de cal, usada na construção civil também, tem caráter 12 aqui, bem forte também. Creme dental normalmente ele é alcalino e está aqui na casa dos 10. Por isso que a gente usa creme dental quando espirra algum tipo de ácido, né, como o ácido do limão, alguma coisa, para neutralizar, formando sal e água. Solução aquosa de NaCO3, aqui em 8. De caráter neutro a gente tem a água pura, então só H2O. A água que a gente toma não é pura, se a gente observar lá na nossa conta de água, vem o caráter da nossa água lá, vem falando se ela é ácida ou básica. E de caráter ácido a gente tem aqui a água da torneira, ou água da chuva, 6. Então normalmente é uma média boa aqui. Refrigerante, devido à presença de gás carbônico, tem um caráter ácido aqui, na casa dos 5. Chuva ácida, 4. Vinagre, muito ácido, 3. Suco de limão, tem acidez 2. O suco gástrico, presente no nosso estômago, tem uma acidez de valor de pH 1. E uma solução aquosa, né, de suco gástrico aqui, de HCl, que é mais concentrada ainda que o suco gástrico, tem caráter 0. Então, muito ácido aqui a substância do nosso estômago. Passando um pouco agora dessa escala de pH, vamos falar sobre as características físico-químicas desses componentes, dessas substâncias, né? Ou elementos. Então, características físico-químicas de amostras e produtos também podem ser chamadas de propriedades físico-químicas. E elas servem para a gente classificar os produtos, principalmente produtos acabados da indústria, né? E seguem algumas normas regulamentadoras ou especificações que o mercado exige, né? Então, o que são essas características? Elas podem ser organolépticas, que é as que a gente pode sentir através dos nossos órgãos, né? Por exemplo, pode ser percebido através dos sentidos humanos, cor, cheiro, o brilho, a textura, né? O som, o sabor, etc. Então, todas essas são organolépticas e as laboratoriais dimensionadas através de experimentos ou aparelhos, né? Umidade, densidade, pH, quantidade de gordura, concentração, todas essas e várias outras unidades são propriedades físico-químicas que a gente consegue observar, né? Classificar, né, os elementos. Então, a gente tem essas propriedades físico-químicas, principalmente para quando a gente trabalha em indústrias químicas. Essas propriedades servem para classificar também o tipo de petróleo, né? Se ele é mais denso, mais concentrado, com qual substância. Então, o petróleo do Brasil normalmente tem uma classificação mais baixa do que outros petróleos, né? É um petróleo mais difícil de ser trabalhado, mais pesado, com mais outros materiais ruins. Já tem muito piche, né? Muito material de fundo, né? Com cadeias carbônicas muito longas. Então a gente pode classificar também o leite, né? Pela concentração de gordura. Aí tem aquelas várias características, desnatado, sem gorduras, semidesnatado, integral. Então, essas características físico-químicas dentro da indústria servem para a gente especificar e dar a qualidade dos produtos, né? Então, normalmente quando a gente pega aquelas instruções lá de propriedades, né? Vem lá as características, né? Então, isso serve para a gente determinar essas especificações. Por exemplo, para a produção de algodão, né? A umidade é importante, produção de soja também. Quando o comprador quer comprar, ele quer comprar um grão o mais seco possível para comprar só a soja, não comprar água, né? Já quando o vendedor quer vender, ele quer vender uma soja com a maior quantidade de água possível. Então tem um equilíbrio ali que o mercado e as normas estabelecem, né? Para a quantidade de água que vai ter dentro dessa semente, né? Então
Por isso que tem o processo de secagem, né? Então são essas características físico-químicas, né, que vai definir a qualidade dos nossos produtos. Então, terminando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar postando ou perguntando aí que eu vou estar respondendo para vocês. Espero ter deixado mais clara a parte de química aí, essa introdução, para a gente poder dar continuidade depois lá na própria instrumentação analítica, né? A gente vai aprender a fazer a medida desses processos aí que tem essas transformações químicas, né, que mudam os elementos. Então, espero vocês para a gente estar aí na próxima aula. E qualquer dúvida, podem deixar lá no meu Senai ou deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Até mais, boa noite.